Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Lucas Potrick, sócio da Veno Imóveis, e hoje nós vamos fazer o terceiro episódio do nosso quadro aqui, Quero um Imóvel, né? E para isso trouxemos aqui um especialista na área tributária, né? Antes disso eu vou falar, estamos aqui com o meu sócio aqui no backstage, o Dala, e o Samuel Jesse Lira. Certo? Então, antes de começar, de eu apresentar o nosso convidado aqui, Samuel, roda a vinheta para nós aí. Então vamos lá. Muito bem, trouxemos aqui hoje o especialista nessa área para trazer informações para você. O nosso objetivo aqui no canal sempre foi trazer informações do mercado imobiliário, de situações em que vão ajudar os nossos clientes ou futuros clientes com as dúvidas frequentes que acontecem no mercado e que faz com que a gente tenha esse apoio para poder você ter mais segurança na hora da compra ou da locação de um imóvel, né? E hoje eu trago aqui o meu convidado, que é o esposo da Patrícia, o pai da Maria Eduarda e da Júlia, o Everton Gugel. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite aí, fique à vontade. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar esclarecendo, tirando dúvidas de todos, né? De como que é melhor para você adquirir um imóvel, qual a melhor maneira de você tributar esse imóvel ou esse aluguel. É um assunto muito importante e fico feliz de estar aqui e poder contribuir também, trazer informações que vão ajudar a sociedade. Ótimo, obrigado mesmo. Então vamos lá. O Everton Gugel, é Gugel, não é Gurgel, tá? Isso mesmo. Gurgel é o carro, vamos lá. Mas assim, o Everton ele é sócio da empresa Consult, uma empresa de consultoria, que tem aqui em Cascavel já há muitos anos, mas é uma das filiais, a matriz fica em Curitiba, né? Gostaria até, Everton, que você contasse um pouco da história da empresa, para a gente poder conhecer quem não conhece. Tem muitas pessoas aqui na nossa cidade que já tiveram relação com a empresa de vocês, porque é uma empresa de muitos anos, mas se puder falar um pouco da história para nós, é interessante. Maravilha. Consult já está no mercado desde 1976. Então já são 46 anos de mercado, estamos indo para o 47º ano, né? Ela foi fundada em Curitiba, nossos sócios fundadores ainda estão atuando também, o Dr. Valmir Maran, o Jacob Moacir, mais o Júlio Gellen, então estão todos atuando na empresa, né? Em Cascavel a gente já se encontra desde 1988, ficamos por muito tempo no edifício Felipe Adura, e no final do ano passado conseguimos mudar de sede e vir para um espaço mais amplo, mais moderno. Estamos ali na Rua Natal, 2610, aqui no bairro Tropical. Então a Consult já está atendendo desde 88 em Cascavel. Temos clientes que até hoje foram os primeiros clientes da Consult e até hoje estão na nossa carteira de clientes. Isso mostra a credibilidade, a confiança, né, que a empresa possui durante todo esse período, né? A fidelização do cliente, né? Isso. A Consult mudou para um espaço bem interessante. Até foi a nossa empresa, a Veno, participou dessa situação, né? Nós que trouxemos o imóvel para vocês fazerem a mudança da sede, e queria até parabenizar vocês porque ficou excelente. Eu já conheci o imóvel, mas ficou melhor ainda, né? Ficou, e muito bom. É muito bom a gente contar com uma empresa de confiança, com a Veno também, que proporcionou para a gente um ambiente legal, um ambiente adequado, que era o que a gente procurava, né? Modernidade, espaço, satisfazer os nossos colaboradores também, né? A gente estava num ambiente muito apertado, um ambiente muito antigo, e aí agora a gente conseguiu trazer também esse espaço para que todos fiquem felizes, trabalhem com mais confiança, com mais alegria também, né? O fator do espaço da empresa é um fator motivacional, né? Com certeza. Para o colaborador que trabalha ali, né? E com certeza a empresa, com tanto tempo assim de mercado já, né, tem essa credibilidade no mercado.
e com isso também com os colaboradores, né? Se preocupa com isso, é interessante. Com certeza. Eu adentrei na empresa em 2005, então já estou há 18 anos na empresa e a gente sempre via a Consult como uma empresa de mercado, uma empresa de confiança. Sim. E a gente procurou nesses 18 anos continuar esse legado deixado pelos nossos fundadores, né? Hoje a gente é responsável pela gestão aqui da cidade de Cascavel, da unidade de Cascavel. Nós somos responsáveis por trabalhar nessa área de recuperação tributária, a parte de gestão tributária, a parte contábil, a parte societária, reorganização societária também, que impacta muito na parte de imóveis também, né? Porque é onde você tem ali uma possibilidade de proteção do patrimônio também, né? A sucessão das empresas também, né? Muitos pensam que são eternos, né? A pessoa física não é eterna. A empresa morre. A empresa pode ser eterna, sim. Mas desde que você faça uma preparação também, né? Sim. Então, a proteção dos seus imóveis, a proteção do seu negócio, tudo isso você tem que fazer com antecedência, para que não ocorra lá na frente um problema que venha inviabilizar a continuidade do seu negócio e muitas vezes colocar por terra tudo que você construiu. Todos os imóveis que você adquiriu, que você colocou dentro da empresa, que fez parte do seu patrimônio, e se um dia você vier a faltar, os herdeiros ou os seus sucessores podem simplesmente, de um dia para o outro, acabar se desfazendo de todo esse patrimônio que você construiu por muitos e muitos anos. Ou seja, você deixou de ter um acompanhamento, você deixou de buscar uma empresa que pudesse te assessorar, pudesse te ajudar a blindar, proteger a sua empresa. Sim. E nada mais interessante que uma empresa, a Consult pode falar com propriedade, né? Porque são 46 anos, ainda hoje estão os sócios fundadores, mas eles já foram passando o bastão, né? Com o tempo. E uma coisa interessante que eu percebi na empresa de vocês é o plano de carreira que vocês têm lá, né? Porque os colaboradores acabam virando sócios e aí vão tendo uma situação. Muitos colaboradores trabalham lá há muitos anos, você há 18 anos. Isso é interessante, uma empresa que tem credibilidade, que faz com que não tenha um turnover, né, de funcionários e tudo mais. Isso é muito importante. Essa é uma situação interessante para você poder criar os alicerces da empresa, né? Pessoas que vão se destacando, pessoas que vão agregando para a empresa, né? Você vai trazendo para o quadro societário, elas vão abrindo novas áreas, a empresa vai expandindo e sempre tem espaço. Nosso Brasil é tão grande, né? Então, quiçá que a gente consiga chegar em outras regiões, abrir outros empreendimentos, outras filiais. Né? E a pessoa que vai entrando, ela pode sim achar a oportunidade ali de virar até mais tarde um responsável por uma região. Né? Exato. Então, a gente costuma assim, dizer que a empresa, eu sou formado em administração, né? Então a gente estuda na administração lá os 4 P's, por exemplo, né? Você deve ter ouvido falar. O projeto, processos, produtos e pessoas, né? E realmente um projeto bem elaborado é o início de uma empresa. Os processos é o que vão fazendo com que a empresa tenha andamento, né? Mas uma das coisas, dos pontos que é mais difícil desses 4 P's são as pessoas, né? E saber lidar com isso faz total diferença numa empresa. Né? Com certeza. Nós trabalhamos, assim como vocês também trabalham, no capital humano, né? Isso. Nós dependemos de pessoas. E a pessoa motivada, ela entrega um bom trabalho. Né? Então a gente precisa trabalhar, nós como gestores, a gente sempre está incentivando, tirando sempre o melhor das pessoas, para que elas possam continuar com essa entrega e trabalhem sempre motivadas. Né? Exato. Não, interessante, uma empresa que tem 46 anos não tem 46 anos à toa, né? Mas é muito, muito bacana. Eu conheci um pouco da empresa de vocês na nossa negociação ali e parabenizar vocês porque a gente entende que vê que é uma empresa séria e bem organizada. Mas assim, eu gostaria de saber um pouco de você, Gugel, qual que é a tua formação, como você entrou nessa área, o que você já... durante esses 18 anos ou antes disso, quais são os ramos que você trabalhou e por que você escolheu trabalhar nessa área? Então, eu costumo sempre dizer que eu não escolhi a contabilidade. A contabilidade me escolheu. Por quê? Eu cresci em Boa Vista da Aparecida,
Durante todo esse período que eu estive em Boa Vista da Aparecida, os 12 anos que eu vivi lá, na verdade, né? A partir dos meus 13 anos, eu vim me aventurar em Cascavel. Saí de casa muito cedo e vim para o seminário. O que você fazia lá? Lá em Boa Vista, nesse período, eu só jogava bola, né? Estudava e jogava bola, né? Com 13 anos. E foi para o seminário. Conta melhor essa história. Então, aí, aquela história, né? Pai e mãe sempre quer o melhor para o seu filho. Uhum. E, querendo ou não, cidade pequena, o estudo é deficitário, né? Sim. Não tem um estudo tão bom, vamos dizer assim. Aí surgiu a oportunidade de vir para o seminário, pensando num estudo melhor, né? E até, quem sabe, transformar num padre, né? Por que não? Sim. Aí vim para o seminário, conheci, fiquei ali, eu vim para a 8ª série, fiz a 8ª série do colégio. No final desse ano, o bispo de Cascavel, ele resolveu extinguir quem estava no primeiro e segundo anos, ia ficar somente com o terceiro ano. Sim. E eu acabei voltando para casa, mas não por muito tempo, acabei entrando em outro seminário no ano seguinte, aqui em Cascavel também. Você estava insistindo nessa história, então. Eu achei que seria interessante, estava gostando do ramo. Aí voltei, só que daí nesse outro seminário eu fiquei apenas 6 meses, não aguentei muito o repuxo que era lá dentro. Sim. Aí voltei para casa, voltei para Boa Vista, estudei meu segundo ano, finalizei o primeiro ano e terminei meu segundo ano em Boa Vista também. Uhum. Aí no terceiro ano do colegial eu falei, opa, tenho que decidir, tomar alguma atitude, né? Aí surgiu a oportunidade de retornar para aquele seminário que eu estava na primeira vez, né? Uhum. Voltei, fiz o meu terceiro ano, aí por setembro, mais ou menos, de 98, conheci minha atual esposa, que estudava comigo. A Patrícia. A Patrícia. Ela estudava comigo, fazia o terceiro ano comigo e um olhar o outro, olha daqui, olha dali, e o coração bateu, né? Bateu mais forte, né? Aí a gente acabou namorando, começamos a namorar, eu dentro do seminário ainda também, e namoramos até a última semana de aula. Aí na última semana de aula, Dom Nélio hoje, né, bispo, foi transferido agora para Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, chegou para mim e falou, estamos sabendo que você está namorando. Isso é verdade? Eu falei, sim, é verdade. Então, diante disso, você tem até às 6 horas da tarde para sair do seminário. Te colocou na parede assim? E meus pais moravam em Boa Vista e eu em Cascavel. O que eu tinha que fazer? Por sorte, olha como Deus providencia as coisas também, né? Por sorte, meu pai estava em Cascavel naquele dia. Sim. Tinha vindo para Cascavel. Então, coincidiu tudo certinho, acabei voltando, fui para Boa Vista. Passei essa última semana vindo para concluir os estudos do colégio. E aí passei um ano, até então eu tinha feito já a inscrição para o vestibular de filosofia, né? Sim. Que é a graduação, digamos, do seminário. Sim. Acabei fazendo o vestibular, obviamente sem interesse algum, não passei. Fiquei o ano de 99, e comecei a namorar. Fui na casa dos pais da minha esposa, pedi namoro. Então, começamos a namorar. A Patrícia foi a responsável por você tirar do seminário. Então. Eu digo que foi ela que me tirou, né? Mas não, né? A hora que bate o coração não tem, né? Então, que bom. Não teve jeito, né? Aí em 99 eu passei por casa. No ano 2000, virada do milênio aí, né? Aí a Unioeste tinha a opção de você fazer vestibular para 2 cursos, né? Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer? Eu olhei lá, ou eu vou estudar o dia inteiro, fiz para farmácia o vestibular. Ou eu vou trabalhar à noite. E aí trabalho durante o dia e estudo à noite, né? Sim. Dentre os cursos, administração, economia, contábeis. E eu sempre gostei de matemática, né? Eu falei, e agora? Optei por contábeis. Por isso que eu falo que sempre eu não escolhi a contabilidade. Foi surgindo, foi aparecendo. Foi a contabilidade. E digo hoje que foi a melhor escolha da minha vida. Eu não me arrependo. Depois da Patrícia. Depois da Patrícia, né? Bem lembrado. Essa tem que ir pro podcast. Bem lembrado. Aí escolhi, fiz contabilidade, né? Comecei a trabalhar com contabilidade já no primeiro mês já de fazendo faculdade, já consegui um emprego na área. Então é um curso que ele te dá muitas oportunidades. Sim. Então hoje ainda o mercado continua sedentos aí de contadores, de contabilistas. Tem muita coisa para ser feita. É difícil o processo de seleção lá na Consult para esse profissional? Não é muito difícil. O que ele precisa demonstrar? Vontade. Primeira coisa, você pode não ter conhecimento. Porque conhecimento você adquire.
Sim. Você se empenha, você estuda, você corre atrás. Temos pessoas que estão sempre dedicadas a orientar, nossos coordenadores estão sempre orientando, ajudando. Sim. Mas agora, se a pessoa não tiver força de vontade, querer crescer, enganjar com a equipe, não adianta, né? Então, esses dias até eu estava lendo alguma reportagem, estudando um pouco sobre processo seletivo para empresas e tal. E eu não vou me lembrar agora a fonte e tal, mas eu vi que a grande maioria das pessoas demitidas não é por conhecimento técnico, falta de conhecimento técnico, é por caráter, por estilo da pessoa, forma como ela trata as outras pessoas dentro da empresa, né? Então essa situação de você ter um colaborador que não tenha muita experiência, mas que a empresa, uma consulting de 40 e tantos anos, se torne a formadora daquele profissional, é legal, né? Você ir lapidando o profissional para entrar na cultura da empresa, né? E assim você ter um bom profissional, né? Com certeza. A gente tem um ditado que diz que a pessoa entra pelo conhecimento, mas sai pelo comportamento, né? Exatamente. As empresas contratam você pelo teu conhecimento, muitas vezes, mas o que te demite dessas empresas é o teu comportamento, né? E é difícil no processo seletivo a gente entender, por mais que você tenha, você tem ferramentas ou profissionais especializados nessa área, mas é difícil num processo seletivo, de repente, de uma semana, você identificar qualquer possibilidade desse profissional comportamental, né, desse profissional ter essa dificuldade, né? Com certeza. Muito bem. E na faculdade, como que foi a situação? Conta um pouco da tua história na faculdade. Você já iniciou, então você começou a faculdade e já teve uma oportunidade de trabalho, é isso? Isso, eu comecei no ano 2000, entrei para a faculdade no ano 2000, vinha toda noite de Boa Vista para cá com o ônibus da prefeitura, né, o ônibus escolar. Saía de casa às 5 horas da tarde, chegava em casa 1 hora da manhã. Nesse período, teve uma fase da minha vida que eu fui professor na APAE, professor de música na APAE. Gratificante, sensacional você trabalhar com esse tipo de pessoa. Cara, é uma coisa que eu me lembro, hoje me dá arrepio até hoje, de quão gratificante era trabalhar com essas pessoas. Carinhosas, qualquer novidade, qualquer estímulo que você faça, né, você fica feliz por conseguir contribuir com eles, né? Sim. Então, nesse período, trabalhava na PAI em Boa Vista da Aparecida e comecei a faculdade em Cascavel. Então, vinha toda noite de ônibus e voltava para casa toda noite. Aí chegou um período que eu falei, não, mas eu tenho que me dedicar para a área que eu estou me formando, né? Sim. Aí lancei uma oportunidade, lancei currículo em Cascavel, indicações de amigos que moravam aqui, e consegui minha primeira oportunidade. Comecei a trabalhar na Metropolitana Tratores. Comecei ali como auxiliar contábil. Legal. Vanderlei Demarque, cara que me incentivou. Seu Nelson. Ele que incentivou ali, que me deu a primeira oportunidade. Sim. Fiquei ali um tempo, e aí, uns 2 anos depois, consegui uma oportunidade na Univel, como auxiliar contábil, lá com meu saudoso amigo Manuel, veio a falecer agora, mês passado. Triste perda aí para a nossa área contábil também. Cara que também me ajudou aí no crescimento profissional, me auxiliou, me ensinou muito. E desse período, posterior da Univel, surgiu a oportunidade de vir para a Consult. Aí eu vim para a Consult desde 2005, lembro até hoje, 11 de janeiro de 2005. Olha que legal. Entrada na Consult, 18 anos atrás. Comecei pela auditoria, comecei a trabalhar na auditoria, fiquei 4 anos na auditoria, até que surgiu a oportunidade de migrar para a consultoria. Aí conseguimos uns ajustes dentro da própria empresa, né? Porque a Consult ela é um grupo de 3 empresas. Sim. Tem a auditoria, tem o jurídico e tem a consultoria. Sim. Aí em 2002, devido ao Código Civil, contador e advogado não podem ser sócios, né? Então nós tivemos que dividir a empresa em 3 ali para a gente poder trabalhar, né? Sim. Então fiquei para a área da consultoria, desde 4 anos posterior, desde 2009. Em 2009 eu retornei para a Univel. Retornei para a Univel como professor. Aí eu trabalhava durante o dia na Consult e à noite eu lecionava na Univel. Deixou as portas abertas lá. Deixei as portas abertas, com certeza. Aí lecionei por 13 anos. Aí, faz 2 anos atrás, eu acabei parando com as aulas para me dedicar na empresa, na Consult, né, onde eu sou sócio, onde eu sou responsável ali pela geração
dos negócios da empresa também, então por me dedicar um pouco mais à empresa. Né? Então, deixei um pouquinho de lado a parte acadêmica para focar no negócio na minha empresa. Né? Faz sentido. E foi aí que você conheceu o Dala, então? Foi aí que eu conheci o Dala. Ótimo aluno. Isso eu te perguntar, é bom aluno. Pode falar, não tem problema. Se foi bom aluno, a gente corta. Era um bom aluno, só que ele não queria fazer contabilidade, né? Até hoje aí, só usa contabilidade para declaração de imposto de renda. Eu acho que sim. Mas é um ótimo profissional aí, seguiu outros caminhos. Tem vários colegas que se formaram comigo também, que exercem a profissão, né? Contabilidade, ele te dá um alicerce de vida para você, para rotinas financeiras, próprio controle financeiro, né? Então, é importante o curso, não precisa necessariamente que você trabalhe na área contábil, né? É igual o curso de administração, né? Eu, quando me formei, também era essa mesma situação. É um curso para a tua vida, né? Não é só uma situação profissional, né? Desse sentido, né? Mas, tudo bem. Então, cara, consultor, contador, esposo, pai, músico e seminarista. Isso aí. Bastante coisa, hein? Currículo grande aqui do cara, velho. Legal, bom saber um pouco da tua jornada, como que foi, né? Essa situação. Então, você... não foram caminhos da tua vida que foram te levando a essa situação, né? E interessante. E como você... não teve outra profissão, outra situação que você pensou em fazer, desde de muito jovem, terminando o ensino médio, já foi para a contabilidade e ali foi o que você seguiu. Interessante, parabéns. Isso mesmo, desde que escolhi a profissão, nunca tive outra profissão no cenário contábil, exceto esse período de professor, mas dentro da contabilidade também, né? E dentro da Consult, eu fui direcionado para a área tributária. É a área que eu conheço, é a área que eu domino, é a área que caiu no meu colo também, vamos dizer assim, né? É a área que me escolheu também, né? Então, hoje, a gente trabalha praticamente com todos os tributos, né? Tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais. Toda essa parte tributária está sob a minha supervisão aqui na cidade de Cascavel, na Consult. Legal. E na verdade é exatamente essa área que eu entendo que os nossos clientes, quando chegam na Veno, têm mais dúvida, justamente nessa área, né? Porque cada caso é um caso. A gente costuma dizer que o que a gente vai comentar aqui não quer dizer que 100% das vezes vai servir para você, mas pode ser que sirva para outra pessoa. E aí é que eu digo a importância de você ter um profissional que te dá esse suporte, que traga todas essas informações. Sem contar que a área tributária muda constantemente. Então, se você fez um negócio no ramo imobiliário de um período de 5 anos atrás, hoje já é totalmente diferente. Então, assim, para a gente dar um start aqui nessa parte das tributações, gostaria que você comentasse um pouco, e eu vejo que isso é uma das principais dúvidas que os nossos clientes têm, com relação ao imposto de renda, quais são os encargos que incidem na compra e na venda de um imóvel. Pois bem, nós temos que separar duas situações aí também, né? Nós temos o cliente, pessoa física, que todo o patrimônio dele está na pessoa física, e nós temos aquele cliente que já se estruturou, pensando em benefícios, pensando em economias fiscais, ele já partiu para uma pessoa jurídica, para administrar os seus bens, para gerir o seu patrimônio, né? A pessoa física, quando ela adquire um bem, vai lá para o seu custo da declaração, ela tem que registrar na declaração de imposto de renda dela o custo efetivo, o valor que ele pagou por aquele imóvel. Independente do imóvel ter um valor de mercado diferente, mas o que vai para a declaração de imposto de renda é o custo efetivo, o valor desembolsado, caixa. Sim. E quando essa pessoa vender lá na frente esse imóvel, ele vai ter o ganho de capital. Né? Então a diferença entre o valor da venda, de novo, lá na frente quando vender, também o que importa é o valor recebido em caixa. Independente do imóvel valer mais e você, por precisar de dinheiro, teve que vender abaixo, o valor que você vai registrar desta venda é o valor que entrou no seu caixa.
o valor. O valor contábil. Isso. Então, do valor da venda menos o valor de custo que você registrou, esta diferença chamada de ganho de capital, você tem uma tributação de 15% na pessoa física. Né? Existem algumas situações em que você consegue até isentar esses 15%. Por isso a importância de buscar um profissional competente para ver sobre essas isenções, ver se ela se encaixa para você ou não. Né? Então temos essa situação da pessoa física. É importante, né? A gente entender, por exemplo, um imóvel de R$1 milhão, você tem a isenção do imposto de 15%, porque assim, eu já tive alguns casos de venda aqui, Gugel, que por exemplo, eu vendi um terreno de uma cliente e esse terreno, a matrícula, estava registrada em 1970 e alguma coisa, né? Estava registrado o valor venal em cruzeiros ou cruzados, eu não lembro. Fazendo essa conversão, ela teve um ganho de capital gigante, né? Porque, afinal de contas, na época foi pago um valor irrisório, né? E assim, fazendo essa conversão para o real, ficou coisa de 10, 15 mil reais e ela vendeu por 800 mil. Então, o estudo sobre esse imóvel, esse negócio, essa tributação é muito importante, porque afinal de contas ela pagaria 15% em cima de 800 mil reais. Bom, Lucas, essa pergunta é interessante, porque se for pegar, a partir do ano 2000, tem, por exemplo, tem terrenos que eram vendidos a 10 mil reais. Sim. E hoje está valendo 200, 300 mil. E na declaração da pessoa física está uns 10 mil. Olha o ganho de capital que se teve nesse período, né? Então não é só lá de trás, 1976, porque houve desde os anos 2000 um boom aí muito grande de valorização dos imóveis, né? Antigamente o imóvel não valia quase nada. E na década de 90, com a entrada do Plano Real, muitas pessoas negociavam em dólar, né? Eu não lembro disso, mas algumas pessoas já me comentaram que tinha essa negociação em dólar. Mas, e essa é uma dúvida que eu tenho, mas na escritura não era possível colocar em dólar, ou era? Não era. Não, né? Teria que ter... É moeda corrente, né? Moeda É sempre na moeda corrente, né? Até meu pai adquiriu lá nos anos 90 e pouco, quase ano 2000, para ver como não era tão valorizado os terrenos, né? Meu pai adquiriu uma chacrinha lá, 3 alqueires, ele entregou um carro e acho que 10 cabeças de gado. Hoje, em um carro não muito moderno, né? Para você ver o quanto não valia a terra naquela época, né? De um tempo para cá que houve essa valorização por demais aí na parte dos imóveis. Sim. Né? A minha sogra mesmo também trocou, ela tinha um Fiat Tipo, trocou numa chácara. Então, assim, imagina como que vai ficar essa situação. Era muito barato, digamos assim, um imóvel, né? Você trocava muito fácil, né? O pessoal dava mais valor para animais, dava mais valor para veículos. Né? Meu pai trocou uma Pampa, meu pai tinha uma Pampa na época, até hoje, acabei batendo ela, meu pai já sabe que eu bati. Mas ele entregou uma Pampa e mais umas cabeças de gado em troca de uma área de terra. Hoje, se você for pegar uma Saveiro, por exemplo, que seja proporcional, você não consegue comprar hoje nem um terreno. Nem um terreno. É verdade. Então, aí houve essa muita valorização, né? Aí o que acontece? Tem uma tabelinha de valorização também, que ele dá essa redução no ganho de capital. Então lá atrás, o imóvel que era em cruzeiros, tem uma proporção lá do ano que você adquiriu, que ele pode chegar até zero. Você pode zerar o ganho de capital devido ao ano que você fez a aquisição. Sim. Por isso é importante você analisar a data de aquisição, o custo de aquisição, com o ganho de capital que você teve, com a data da venda, para você analisar se você pode se enquadrar nesse benefício. Né? Entendi. Tem outros benefícios, né? Único imóvel, primeiro imóvel que você está vendendo, você tem isenção também do imposto de renda, se for o primeiro. Se você for aplicar esse imóvel em outro imóvel residencial dentro de 6 meses, você também tem a possibilidade de reduzir, de isentar o ganho de capital. Então, não se desespere. Tive X de lucro, tive um ganho de capital muito alto. Procure um profissional. Isso. Procure um profissional que ele vai fazer uma análise da sua situação e com certeza vai ser possível reduzir
essa mordida do leão. Esse é o objetivo, né? Mas assim, até na hora, a gente se depara muito com isso, na hora da negociação, antes de fechar o negócio ali, a gente tem que ter essa situação já estudada, porque às vezes o cliente é pego de surpresa. Ele vende um imóvel e chega na hora de entregar para o contador dele, às vezes não conversa, não tem, às vezes o contador dele não tem essa assessoria, né? Acaba que ele é pego de surpresa e tá aí, ó, a conta para você pagar agora, o leão vai te tomar tanto. Com certeza. Aí acaba, se ele soubesse disso, talvez seria uma coisa que ia inviabilizar o negócio. Tem uma coisa que eu acho que não acontece com os clientes da Venom, com ninguém acontece isso, né? Só acontece com o pessoal lá de Tocantins, eu sempre costumo dizer assim, né? Embora espero que ninguém de Tocantins esteja ouvindo, só brincadeira. É só para dizer que é muito longe daqui. Nós estamos no sul. Muitas vezes quando você vende um imóvel tem aquela coisa, mas vamos registrar por um valor menor. Sim. Vamos fazer o registro por um valor menor. Porque o cara que está vendendo, com certeza ele quer apurar um ganho de capital menor para ele, né? Sim. E quando você está comprando, você também estará registrando na sua declaração de imposto de renda um valor menor, um custo menor. Só que aí quando você for vender esse imóvel, o cara que te vendeu ali por um valor menor, ele não vai dividir contigo a diferença do ganho de capital. O imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Então, esse jeitinho brasileiro que a gente fala, ele dá certo por alguns momentos, mas lá na frente a conta vem. Né? Exatamente. Por isso que tem que fazer esse estudo antes, né? Entender a melhor forma, trazer para um profissional como você, para não ter surpresa lá na frente, né? Mas é interessante. Outra coisa que eu queria te perguntar, a questão dos impostos, beleza. E os impostos sobre pessoa física e pessoa jurídica, já que a gente conversou, para quem tem imóveis locados, para quem tem rendimentos de aluguel, funciona da mesma forma? É diferente para a pessoa física do que para a jurídica? Na pessoa física, a locação ele tem uma particularidade, né? Porque hoje os rendimentos tributados acima de R$ 1.900 aproximadamente, né? Ele deve ser tributado mensalmente e recolhido via carnê-leão. Então, as pessoas que recebem aluguel deveriam fazer esse levantamento mensal e recolher o imposto de renda em carnê-leão, para no final do ano fazer o ajuste. Isso se ela recebe de pessoa física, né? Pessoa jurídica também, porque é rendimento para pessoa... Porque da pessoa jurídica já faz a retenção, né? Isso que eu ia falar. Já retém. Quando é jurídico, vamos supor, pessoa física tem um imóvel, locou para pessoa jurídica, né? Esse teu locatário, teu inquilino, ele é obrigado a reter na fonte para poder repassar isso, né? Isso aí, porque daí, por ser pessoa jurídica tem a obrigação de fazer as retenções. Retenção nada mais é que você antecipar para o governo uma obrigação. Então, o locatário ele vai ter que pagar o aluguel já descontado e já vai recolher o imposto de renda por você. Sim. Então, o governo já vai receber automaticamente o dinheiro ali antes. Não vai esperar você calcular o tributo e recolher, porque muitas vezes a pessoa não recolhe, né? Foi uma forma de fazer com que o governo fez com que ele antecipasse algumas receitas, né? Sim. Ele já recebe antecipado, né? Mas na pessoa física, e aí acontece outra situação. Muitas vezes a pessoa física ela tem um imóvel para alugar que é um complemento da renda, né? Sim. Aí a pessoa não faz o recolhimento mensal ou não atingiu o teto dos 1.900 mensais, na declaração de ajuste anual, que inclusive estamos no período de entrega, né? Vai até 31 de maio. Vai até 31 de maio. Esse ano foi um pouquinho mais longo. Sempre em abril, né? Sempre era abril. Esse ano vai até 31 de maio. E aí, na hora de fazer esse ajuste, esta receita do aluguel, ela junta com os rendimentos que você teve do seu outro trabalho. E aí o que acontece? Lá no teu trabalho você tem um rendimento que está na faixa de 15%. O aluguel você não tributou nada. Na hora que junta as duas rendas, vai lá para cima e você tem 27,5% para ser recolhido, que é a alíquota máxima do imposto de renda. Então, na pessoa física também tem que ter um planejamento. O que você pode fazer? Você faz uma antecipação para o governo. Vai pagando, calcula todo mês, recolhe em carnê-leão, para quando chegar lá na época de fazer a declaração, você não vai ter tanto desembolso.
Sim. Porque você vai ter que desembolsar com certeza se você não fez esse desembolso durante o período corrente do ano. Melhor ir pagando mensal do que chegar na hora e ter que, né? Isso é importante. E outra coisa que é importante, existe a possibilidade de você transformar esse aluguel que está na pessoa física e você transformá-lo numa pessoa jurídica. Você transferir esse bem para uma pessoa jurídica. Dentro da pessoa jurídica, você vai se enquadrar dentro de algum regime tributário, ou lucro presumido ou lucro real. É recomendado que seja um lucro presumido, uma presunção do lucro, né? Mas isso é de acordo com o valor do imóvel ou o valor do aluguel? O valor do faturamento que você tem. Sim. Porque na pessoa jurídica, num lucro presumido, que é o que mais se utiliza, você chega de 11% a 15% no máximo de tributação. Então, se você ficar na pessoa física, você pode chegar até 27,5%. E na pessoa jurídica, o máximo que você pode chegar é 15%. Entendi. Então, só aqui você tem uma economia de 10%. E isso é o lucro presumido. Para você entrar no lucro presumido, tem que ter um faturamento anual acima de qual valor? Então, hoje nós temos 3 regimes tributários no Brasil. Né? 4, né? Temos o MEI, que até R$88 mil ele pode ser MEI. De 88 até 4.800 ele pode ser simples. De 4.800 a 78 milhões lucro presumido. E acima de 78 milhões, ele é obrigado a ser lucro real. Então, nós digamos assim, nós temos limites, né, de faturamento. De 0 até 78 milhões, ele pode ser presumido. Por isso, é a importância de fazer um planejamento tributário, para ver qual o melhor regime. Sim. A gente diz que o lucro real, ele é válido para todos. Porque se você fatura R$1.000 e fatura 1 bilhão, você pode ser lucro real. Agora, se você fatura 10 milhões, por exemplo, você só pode ser lucro presumido ou lucro real. Sim. Né? E se você fatura 100 milhões, você só pode ser lucro real. Então, é essa análise que você tem que fazer também, já pensando nas receitas que você vai ter. Se essas receitas extrapolarem o teto de 78 milhões, então você já vai para uma tributação do lucro real que já pode não ser tanto vantajosa. Entendi. Porque você sai de uma tributação de pessoa física, daí se faturar mais de 78 milhões da pessoa física fica complicado também. Daí não tem o que fazer, né? Não tem como fazer um planejamento tributário em cima disso aí. Porque se a pessoa faturar acima de 78 milhões, ela se for obrigada ao lucro real, sobre o lucro que ela tiver, só aí o governo já leva 1/3. Então, só aí 34% já é do governo. Ele é teu sócio. Majoritário, 34%, né? Costumo sempre dizer que para o empresário é complicado, né? Porque ele tem tributo na venda. Então, tudo que ele comercializa, ele tem que pagar tributo. Sim. Para ter funcionário, ele tem que pagar tributo. Agora, se a tua empresa, mesmo você vendendo, pagando tudo, pagando os teus colaboradores, e mesmo assim ela der lucro ainda, tem que pagar mais 1/3 para o governo. E reclamávamos quando os portugueses aqui chegaram que tinha que pagar 1/5 para eles, que era o quinto dos infernos, você falava, né? Exatamente. Então, e ainda reclamava de pagar 1/5 para os portugueses, né? Então pensa, aí chamou os portugueses de ignorantes da época, né? De burros da época, né? Mas eles só cobravam 20% dos brasileiros. Agora, só do lucro é 34%. Fora que nós temos na comercialização. Exato. Então, a carga tributária brasileira hoje é muito alta. Por isso a importância de você fazer um bom planejamento tributário. Até sobre o seu imóvel é importante você planejar tanto a compra e a venda, como também o aluguel de como que você vai administrar essa operação. Né? Isso mesmo. Todas essas informações, nosso interesse é trazer isso para você. Fique bem à vontade para mandar uma mensagem para nós aqui. Nós vamos deixar depois no final. Samuel, coloca o contato da Consult, tá? Do Gugel, se você precisar, e eu tenho certeza que aqui vão surgir outras dúvidas, né? Em nome do Gugel, eu já vou dizer que ele vai ficar à disposição aí para ajudar você nesse planejamento tributário aí da tua vida financeira, certo? E mais uma coisa, a questão nessa transmissão imobiliária, quando a gente faz a venda do imóvel, tem a questão do ganho de capital, esses são tributos federais, né? E também tem os tributos municipais, né?
quais são esses tributos, como que funciona. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que até me ligam e falam, Lucas, se eu vou vender esse imóvel, quanto que eu vou gastar para vender, para registrar, vou comprar esse aqui? Quais são os tributos, né? Tem os tributos municipais também, né? Se puder falar um pouco para nós disso. Perfeito, né? Muitas vezes só se preocupa com o ganho de capital, né? Com a declaração de imposto de renda, né? Mas sabe que toda vez que você adquire um imóvel, né? Ou por compra ou por doação, nós temos também um tributo que incide sobre essa transmissão, né? Ou transmissão por venda, o ITBI municipal, que aqui em Cascavel é em torno de 2%. E tem também, se você fizer uma doação do seu imóvel, nós temos o ITCMD, né, que é o Imposto sobre Doação, que esse tributo ele é de competência do Estado. Então, ali do Estado, aqui no Paraná, hoje está em 4%. Mas nós temos casos, por exemplo, se você fizer uma doação em Santa Catarina, é 7%. Então, por ser um tributo estadual, depende do estado em que está localizado o respectivo imóvel que você está transferindo em doação. E o ITBI também, depende de cada cidade, né? Perfeito. É Cascavel, 2%. Tivemos, o ano passado, acho que foi o ano passado, uma campanha, eu acho, da prefeitura, e baixou para 1%, né? Isso foi interessante, porque muitas pessoas regularizaram seus imóveis, acho que essa era a intenção do governo municipal, a regularização de alguns imóveis. Mas o nosso tributo municipal é 2%. Perfeito. Acredito que, por ser de competência do município, né, o legislador ele pode trabalhar em causa própria, ele pode ir reajustando, né, incentivando as pessoas a regularizarem. Foi uma ótima iniciativa, né? Sim. Juntou com a pandemia, o pessoal com pouco recurso, a prefeitura precisava manter também a arrecadação. Foi uma forma que o administrador público conseguiu manter as receitas e, ao mesmo tempo, regularizar uma pendência. Exato. Uma ótima jogada, né? Foi uma jogada muito interessante. E tem outras situações, né, também, porque a gente pensa apenas no ITCMD ou no ITBI, mas tem outras taxas cartorárias aí também nesse meio. Isso, eu ia te perguntar, né? São 2% quando você vai fazer para o ITBI e tem também o custo do cartório. Né? Isso. Que também é um serviço público, né? Sim. Cartório, hoje eles executam um serviço público, né? Para analisar, seria um tributo, essa taxa que o cartório cobra, o FUNREJUS é um fundo ali também, né, de 0,2% que é cobrado sobre o valor da operação, mais as taxas de registros. Né? Então, todos esses montantes, eles agregam ao custo do bem. E ele pode ser lançado na declaração de imposto de renda também, porque faz parte do custo de aquisição. Sim. Então, não só o valor que eu paguei para quem eu adquiri, que é o custo da minha declaração, mas sim todos os custos extras que eu tive para regularizar o imóvel. Fazem parte, eu posso utilizar e que é dedutível do meu ganho de capital. Se eu deixei um FUNREJUS de fora, se eu deixei uma taxa de registro do cartório, da minha matrícula, da minha escritura, todas as taxas que eu fui pagando fazem parte do custo de aquisição. Então, isso ali aumenta o meu custo, que, consequentemente, diminui os o meu ganho de capital. Digamos, lá do ganho de capital. Tudo isso faz parte. A importância de você reavaliar quando você fez o registro lá atrás, se você deixou algum custo para trás, que você pode trazê-lo através de retificação da declaração de imposto de renda. Você pode fazer dentro do período de 5 anos, que é o prazo prescricional, você pode retificar a sua declaração, trazer esse custo para dentro, que vai diminuir o teu ganho de capital e, consequentemente, a mordida do leão pode ser um pouco mais leve. Sim, exatamente. Mas você só vai saber isso se você tiver um profissional para te ajudar nessa situação, né? Porque, assim, eu trabalho com imóvel, né? Agora falando como corretor, essas informações, obviamente, a gente tenta conduzir o cliente, mas tem situações que o cliente só vai trabalhar lá com o contador dele, vai trabalhar com o advogado dele, de repente, uma situação assim. Porém, não são todas as empresas aí de contabilidade que têm essa assessoria, né? A Consult traz isso para você, então, importante, como eu falei, deixar aqui, se você quiser deixar alguma pergunta nos comentários aqui, eu faço questão de mandar direto para o Gugel e aí tirar todas as suas dúvidas, tá? Uma coisa interessante, Lucas, acho que é importante a gente frisar, que também gera uma economia na pessoa física,
Muitas vezes a pessoa ela faz reformas no seu imóvel, né? E desembolsa um bom valor por esta reforma. Só que acaba não atualizando a declaração do imposto de renda. Porque essa benfeitoria, esta reforma, ela aumenta o custo do imóvel também. Então ela deve ser acrescida na declaração de imposto de renda e, consequentemente, lá na frente, quando você vender, com esse custo elevado, também diminui o ganho de capital. Realmente eu não sabia dessa situação. Então, assim, vamos supor, você tem lá na tua declaração do ano anterior, um imóvel a R$1 milhão, está lá declarado, você gastou 200 na reforma, você vai poder colocar isso como custo do imóvel para no futuro, quando você vender, não pagar não ficar tão grande esse ganho de capital. Interessante. Né? Desde que, Lucas, é interessante também ressaltar que você guarde toda a documentação que você teve desta reforma. É importante notas fiscais, recibos que você pagou para o pedreiro. Muitas vezes o pedreiro, pessoa física, é teu amigo e você não fez um recibo, e aí como é que você vai dizer que pagou para ele? Porque isso também impacta lá na pessoa física do pedreiro. Ele precisa ser uma nota fiscal, por exemplo, às vezes tem pedreiro, mão de obra, ou pode ser um RA lá, que é o... o RPA, né? O RPA é profissional autônomo, né? Lembrando que com o RPA você tem os encargos do INSS também, né? Sim. E que muitas vezes as pessoas fazem sem pegar a documentação, justamente para pagar um pouquinho menos. Só que esse pouquinho menos, ele pode fazer a diferença lá na frente, quando você vender o imóvel, e você poderia ter aproveitado aquela despesa para diminuir o teu ganho de capital e você pagar 15% a menos. Isso é a contratação de um profissional para fazer uma reforma, cara. Se ele não tiver uma empresa, pode ser um MEI, né? Prestar um serviço para você, não só a questão fiscal, tributária, mas a questão de segurança desse profissional que vai vir fazer. Você é responsável pela segurança, pela situação, se acontecer algum acidente, alguma coisa nesse sentido, é complicado. Então, é muito importante você ter um profissional. E hoje, cara, eu vou te falar, a gente trabalha nesse ramo, vê muitos pedreiros ou esses profissionais, a maioria deles já tem a empresa aberta, um MEI, uma coisa, isso facilitou muito. O MEI facilitou isso. Né? Facilitou. E as questões de palavra de segurança, né? Não acontece aqui em Cascavel, né? Em Cascavel todo mundo trabalha certinho, os pedreiros e serventes, estão todos com os EPIs, tudo certinho, né? Não existe, se acontecer um acidente, não vai acontecer, mas se acontecer um acidente na obra, tá tudo certinho, você também está amparado, ele pode se encostar no INSS, tá tudo certinho, né? Todo mundo trabalha certinho, né? Não, isso aí, certeza que não acontece. Então, é importante quando você for fazer uma reforma simples na tua casa, cara, cuidar com o profissional que você coloca lá dentro, justamente por questões de segurança e também por questões de impostos e taxas, né? Guardar toda a documentação. Ter comprovante para você justificar aquele acréscimo patrimonial que você teve. Senão não vai aceitar, né? Não, senão lá na frente você vai pagar 15% a mais de ganho de capital. Não vai ter como escapar. Não dá para tapar o sol com a peneira. Você falou da questão do ITCMD, né? A gente falou mais agora sobre o ITPI. Você gostaria de comentar alguma situação do ITCMD? O ITCMD ele tem a particularidade, né? Então, você doa para alguém, vai fazer a doação do imóvel e você vai ter que desembolsar ali até 4% de ITCMD, né? Muitas vezes a gente vê por aí que o pessoal acaba esquecendo de recolher o ITCMD. Só que hoje o fisco está integrado. Hoje o fisco federal, o fisco estadual e o fisco municipal, eles estão interligados. Então a informação flui entre eles. Então o que acontece? Você recebeu o bem em doação. Você lá na tua declaração de imposto de renda, você vai declarar como rendimento isento essa doação. Porque doação não paga imposto de renda. Sim. Você declara como rendimento isento. E você transmite a tua declaração de imposto de renda. Até porque você tem que lançar o rendimento isento para justificar o aumento patrimonial que você teve no teu bem. Sim. Tem que saber de onde que veio esse... Né? Fonte de renda, doação, bem, aumentou teu patrimônio. Tem um bem na minha declaração, fonte de renda foi a doação. Amarrou, fechou, transmitiu minha declaração, cumpri minha obrigação, beleza, de boa, né? Quando menos você espera, essa declaração de imposto de renda,
ela pode ser filtrada pelo Estado do Paraná, e o Estado do Paraná ele vai lá certinho no campo de doação. E ele recebe lá que o CPF do Lucas, ele recebeu uma doação nesse ano, mas ele não encontra o pagamento do ITCMD do Estado. O que acontece? E isso não precisa ser uma pessoa para fazer isso. Hoje, com o sistema automatizado, o Estado já consegue fazer isso diretamente. Ele busca o CPF, não encontra pagamento do ITCMD, ele já pode lançar um auto de infração imediato para o CPF do Lucas. Aí você vai pagar o imposto e a multa. Isso, aí você vai ter multa. Pode ser uma multa que você não fez de má fé, mas se você fez de má fé, ela pode chegar até 150% do valor do tributo devido. Então, outra situação, Gugel, para a gente esclarecer aqui, eu marquei para fazer a pergunta. A questão do... nós tivemos um caso, tem um caso de um cliente que não foi um imóvel que eu vendi, mas ele solicitou a minha ajuda ali, numa situação assim, onde a pessoa comprou o imóvel que ele está vendendo, porém ele não tem, a pessoa que comprou, ele não tem filhos, digamos, registrados. Não vou falar que legítimos, porque é legítimo porque foi ele que criou os 2 filhos e tal. Como que funciona quando tem essa situação? A pessoa não tem o filho registrado no nome, mas ela quer deixar esse patrimônio. Tem alguma outra forma de fazer isso ou seria só por meio de um testamento, alguma coisa assim? E quais são os impostos que podem incidir nessa situação de uma doação, de repente? Vamos lá, vamos separar então a pergunta, né? Parte de doação, não tem imposto de renda para quem recebe a doação, né? É isento de imposto de renda. Sim. E tem que pagar o ITCMD para o Estado, Paraná, 4%, como a gente falou. Geralmente a doação ela é realizada dentro da família. Né? Sim. Doação para terceiros é complicado hoje você doar para alguém que não é da tua família. Como é que você vai justificar a respectiva doação? Né? Mas mesmo que isso aconteça, o ITCMD vai ter, o imposto de renda, somente se você doar por um valor acima do teu custo. Porque se você doar por um valor de mercado, por exemplo, você vai apurar um ganho de capital. Sim. Agora, se você doar pelo mesmo valor de custo que está na tua declaração de imposto de renda, você não vai ter ganho de capital, você vai doar, a pessoa que vai receber isenta do imposto de renda também. E vai pagar o ITCMD. Vai pagar o ITCMD dessa operação. Né? Então, quando há essa operação, geralmente ocorre mais em inventário. Né? Sim. Inventário, que você tem lá a transferência dos bens do falecido para os herdeiros, né, que vão estar recebendo. 4%. Vai pagar os 4% ali porque você está recebendo. E aí não é só no imóvel, aí é todos os bens que foram partilhados, né, nessa operação. Né? Mas sim, existe a possibilidade de você fazer essa doação, a pessoa receber lá, desembolsar os 4%, e que é menos vantajoso do que você fazer a venda. Né? Se você pegar por questão de percentual, se você doa, paga 4%. Se você vende, 2%. É 2%. Aí você tem que analisar a possibilidade de caixa, a possibilidade de pagamento, se você consegue fazer um fluxo para pagar essa aquisição também. Então também é um planejamento. Né? Por que fazer doação e não uma compra e venda? Para pagar menos ITBI, ao invés de pagar o dobro no ITCMD. Né? Sim, exatamente. É importante essa análise. Né? A gente falou aqui apenas análise na questão ITCMD com ITBI, mas lógico que tem muitas outras situações que você precisa analisar, né? O próprio ganho de capital nessa operação, que você, na venda, teria que registrar pelo menos por um valor venal próximo do ganho de capital. Sim. Já na doação, não. Na doação, você repassaria para quem está adquirindo, até pelo custo de aquisição. E aí o ganho de capital vai apurar lá quando quem recebeu a doação for vender o imóvel. Né? Exatamente. E tem também a questão do SCP, né? Que é por cotas, isso seria de uma pessoa jurídica, né? Como que funciona essa situação de você colocar o imóvel e já dividir essas cotas? Essa é uma operação de sociedade por cotas de participação, onde você pode abrir um outro CNPJ e ele ficar vinculado à sua empresa. Né? Então você tem uma sociedade por cotas de participação que pode executar uma obra, você pode ter o terreno na sua empresa, né, tá na tua pessoa jurídica, e você quer explorar esse terreno para construir um imóvel residencial, um hotel, e aí você vai fazer uma parceria com outro sócio que vai executar a operação, mas todo esse ganho fica dentro
dessa sociedade por cotas de participação. Mas isso é só em questão de uma construção, por exemplo. Quando você já tem um bem, você não consegue trazer isso para dentro de uma empresa com essas participações de cota, né? Você teria que ver qual que é o propósito que você quer utilizar esse bem. Né? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel e eu quero alugar ele. Você pode simplesmente desconstituir esse imóvel da sua empresa e transformá-lo numa administradora de bens, para cobrar aluguel, por exemplo. Então você tira de dentro da empresa e você transforma numa administradora de bens, fugindo um pouquinho do SCP, já entrando num outro conceito, né? Então você tira aquele imóvel, onde você pagaria 34% no lucro real, e você joga para uma administradora de bens que vai cobrar aluguel, e você vai pagar 11% 15% no máximo, vamos dizer assim, no lucro presumido. Menos da metade. Então, é uma economia grande que você tem com essa receita de aluguel que você pode fazer. A SCP, ela vem no sentido de você usar um bem que você tem na tua empresa, por exemplo, um terreno, e você trabalhar ele para a construção de um outro que vai gerar renda, e todo o recurso, toda a receita, todo o custo, ele vai estar dentro dessa SCP. Qual que é a vantagem? Vantagem tributária também. Porque você aqui está no lucro real. Então toda essa tua operação é lucro real. Essa SCP, mesmo estando vinculada, que ela tem que estar vinculada ao sócio ostensivo, que é o majoritário, ali, o sócio que é a empresa, aqui na SCP você pode ter um regime tributário diferente. Então pode ter vantagens aí sim, também. Você pagar menos tributos aqui dentro dessa SCP do que você deixar o imóvel dentro da sua empresa, operacionalizando toda essa dentro da empresa que está no lucro real. Entendeu? Então essa operação é interessante, planejamento tributário, né? Sim. A figura do planejamento são todas as situações que elas não são ilegais, Lucas. Sim, exatamente, porque estão previstas na lei. Você tem o mesmo imóvel, o mesmo ganho, a mesma rentabilidade, com situações diferentes, com diminuição de impostos. Essa é a grande situação que todo mundo quer pagar, ficar dentro da legalidade, mas pagar menos imposto possível. Isso. Não é uma fraude, é uma situação permitida pela legislação. Sim. Você está utilizando essas brechas que a legislação lhe permite. Para que eu vou deixar o leão abocanhar grande parte se eu posso passar apenas uma marmitinha para ele, né? Exatamente. Essa é a ideia. Não dá o filé mignon pro leão, né? Mas você vai conseguir isso fazendo a análise. E aí a gente quer deixar aqui aberto para você fazer, de repente, uma consulta. Vamos deixar o contato. Samuel vai colocar para nós o contato. Pode ser o teu contato da tua secretária ou direto do Gugel, para você esclarecer algumas dúvidas. E ele também, vou falar por ele aqui, mas tenho o prazer de receber quem precisar para tomar um café com ele lá, né? Com certeza. E fazer uma consulta, de repente, para entender um pouco sobre onde você poderia ajudar nesse planejamento tributário. Com certeza, Lucas. Eu agradeço a oportunidade. Estamos à disposição. Dúvidas que vierem podem nos direcionar. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, consulte-nos, né? Consulte-nos, é isso aí, muito bem. Cara, obrigado por você ter vindo aqui, né? Aceitar o nosso convite aí, contar um pouco da tua história, essa parte de você ter quase virado padre, eu confesso que eu não sabia disso aí, para mim foi uma surpresa, mas muito legal. E parabéns pelo teu trabalho, pela empresa, né, que você trabalha. Agradecer mais uma vez aqui, em meu nome, em nome do Dala, da Veno aqui, a tua presença e conte com a gente aí também no que vocês precisarem. A gente sabe que a gente pode contar com vocês. A gente já, a partir da nossa negociação lá do imóvel, a gente tem vocês como parceiros, né? Muito obrigado por ter vindo aqui esclarecer todas as dúvidas dos nossos clientes, amigos e quem estiver aí no nosso canal. Ok, eu que agradeço novamente. Tem um ditado que diz, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Isso. Então é importante a gente ter parcerias, ter parceiros que nos ajudam a crescer, né, para que todos possam ganhar juntos. Né? Então, mais uma vez agradeço e me coloco à disposição sempre que precisarem. Ótimo, legal. Antes que eu esqueça, o Samuel já me cobrou aqui várias vezes, comenta, compartilha aí, manda para o pessoal que você conhece,
pode utilizar. Se você é corretor, companheiro de profissão nosso também, se quiser mandar algumas dúvidas, fique à vontade. Quiser utilizar o nosso vídeo aí para esclarecer algumas dúvidas, mas comenta aí, compartilha, inscreve no nosso canal, que vai ajudar a gente a crescer aí, ter um alcance maior para tirar dúvidas das pessoas que talvez você conheça, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, beleza? Nós temos aqui para as próximas, esse foi o terceiro episódio, né? Agradecer a todos aí pela paciência, pelo tempo aí disponível conosco. E como eu falei, o terceiro episódio dessa primeira temporada, que vão ter 10 episódios. Beleza? Até a próxima. Obrigado por todos aí. Samuel, pode rodar a vinheta. Tchau.